Você já percebeu como, muitas vezes, as maiores bênçãos passam diante de nossos olhos sem avisar, como ventos suaves num dia abafado? Estranhamente, é assim que o favor de Deus costuma agir, silencioso, quase invisível, habitando os espaços que ninguém olha. Para quem carrega dúvidas sufocantes e sente o peito apertado pelos anseios silenciosos da alma, isso soa quase como um paradoxo. Porque tantas bênçãos nunca parecem palpáveis quando mais precisamos delas. E quando a vida escorrega para rotinas pesadas, quando o futuro se ergue como um muro escuro, esse silêncio de Deus pode se tornar insuportável, mais pesado que qualquer fardo. Ainda não é o que você pensa. Existe algo profundo escondido dentro dessa sensação de ausência, um segredo antigo que poucos conseguem enxergar. Enquanto o mundo exige urgência e resultados estampados em letras garrafais, quem ousa acreditar no invisível é taxado de distraído, talvez até de iludido. Só quem já chorou calado, olhando para o céu em busca de uma resposta, reconhece essa dor, a de pedir sinais e não recebê-los como esperava, a de questionar se está, de fato, sendo ouvido. Essa é a realidade de tantos corações inquietos que caminham por aí sem perceber que a graça já tocou seus passos, disfarçada nos detalhes imperceptíveis. Pense em tudo o que você desejou desesperadamente, e em tudo aquilo que, de maneira sutil, acabou se realizando de um jeito melhor do que você imaginava. Não há acaso na vida daquele que é lembrado por Deus. Acredite, até agora você já foi guardado em momentos em que nem se deu conta que precisava ser protegido. E esse vazio, essa fome na alma, pode ser o eco de uma bênção já recebida, ainda não reconhecida. Sim, há algo mais profundo do que parece. O conflito é real. Como valorizar o que não se pode tocar, mensurar ou exibir? Como celebrar milagres que quase se escondem na rotina, enquanto a pressão do mundo pede provas rápidas e resultados? O coração se debate nesse abismo entre o visível e o invisível, muitas vezes cansado ao ponto de desacreditar que existe favor algum operando nos bastidores da vida. Mas esse desalento, por mais forte que pareça, nunca foi a palavra final da sua história. E por mais contraditório que seja, é exatamente neste ponto que Deus começa a reacender a chama de uma nova consciência. A de que nada, absolutamente nada do que você viveu, foi em vão. Só é preciso aprender a decifrar a linguagem do Eterno, sensível aos movimentos silenciosos de sua graça. Por isso, fique comigo, porque essa mensagem pode inaugurar uma nova forma de enxergar cada passo já dado, e cada fato aparentemente sem importância, como parte de um grande mosaico de cuidado divino. A fome de significado cresce justamente quando tudo parece estar em piloto automático. As tarefas se repetem, as promessas se distanciam e o tempo passa sem misericórdia. Você ora, acredita, insiste, mas a resposta definitiva nunca chega da forma esperada e pode surgir até a suspeita de que talvez algo esteja errado com a própria fé. O desconforto espiritual se mistura com a sensação de invisibilidade, o sentimento de que Deus está ocupado com causas mais urgentes e esqueceu de olhar para dentro do seu quarto silenciado. Mas há algo que muda tudo. O favor divino não depende, nem nunca dependeu, do comportamento escandaloso das grandes bênçãos visíveis. Ele se manifesta, quase sempre, na arte de esculpir pessoas inteiras com fios de acontecimentos aleatórios, amizades inesperadas, livramentos discretos e portas que se fecharam sem explicação. Justo essas negativas, que inicialmente parecem obstáculos, guardam lições secretas para quem persiste em identificar Deus onde ninguém ousa procurar. Em algum momento, todos tropeçam na tentação de comparar sua caminhada com a dos outros. O vizinho conseguiu, o colega conquistou, a notícia chega com histórias de realizações que nunca batem à sua porta. Essa comparação constante abre feridas secretas e o favor divino parece se afastar cada vez que a dúvida ultrapassa os limites da esperança. Mas não é isso que você pensa, porque, aos olhos de Deus, não há fila de preferência, não há cronograma padronizado de milagres. O que parece atraso, muitas vezes é sincronia perfeita com a necessidade mais íntima da sua alma. O detalhe importante não está no que é visível, mas na fidelidade daquele que age tanto nos palcos quanto nos bastidores da existência humana. Perceba, talvez, a bênção que você espera esteja sendo moldada fora do seu campo de visão. Enquanto você contabiliza os dias, lamenta as orações aparentemente ignoradas e coleciona frustrações, Deus constrói resultados nos territórios escondidos do ordinário. E esse processo é lento, quase imperceptível, como as raízes profundas que sustentam uma árvore antes de qualquer folha surgir acima do solo. Seja honesto,
Quantas vezes você revisitou o passado e percebeu, com um olhar mais maduro e sensível, que aquele não salvou você de um grande erro, que aquele desvio inesperado foi salvação, não castigo. Isso é graça disfarçada em contratempos, bondade disfarçada de rotina. Não caia na armadilha de acreditar que só o extraordinário revela o mover de Deus. O alívio para o desespero espiritual está, frequentemente, na mudança sutil de atmosfera, uma paz sem explicação no meio de um caos, a força repentina para não desistir, o carinho simples de um amigo, a mensagem que chega na hora certa. Esses são fragmentos de uma história secreta que só quem aprende a ler os sinais do Espírito consegue juntar. Deixe-me te recordar, ainda que você se sinta esquecido ou desprezado, existe um favor silencioso operando em tempo integral para proteger, ensinar e conduzir você onde seus olhos jamais imaginaram chegar. Às vezes, é nesse movimento sutil que o extraordinário começa a nascer no invisível, até explodir em frutos visíveis. Continue aqui. Permita-se mergulhar mais fundo nessas entrelinhas de cuidado. O que está por vir pode ser o elo que faltava para você compreender tudo o que jamais entendeu sobre as silenciosas bênçãos do favor divino. E aqui começa a transição. Aquilo que parecia apenas ausência, na verdade, pode ser o local onde Deus revela sua presença de maneira mais profunda. Nem sempre ele se manifesta com clarões e respostas instantâneas. Muitas vezes, suas maiores obras são desenhadas com detalhes quase invisíveis, traçados no silêncio e na paciência, faróis sutis para guiar quem não desiste de enxergar além do aparente vazio. É nesse território do invisível, onde as certezas humanas se esgotam, que a revelação espiritual encontra espaço. Não é fácil perceber. O coração pede provas concretas, sinais visíveis, mas o Espírito sussurra verdades silenciosas para quem aceita olhar com outros olhos. Ainda não é o que parece, há mais camadas do que imagina. Na trajetória de personagens bíblicos, quantas vezes o milagre foi germinado justamente no chão seco de esperas? José sonhou alto, mas foi vendido pelos irmãos e preso injustamente antes de pisar no palácio. Ana chorou anos por um filho até perceber que sua dor preparava um futuro para todo um povo. Moisés, perdido no anonimato do deserto, ouviu a voz de Deus da sarça só depois que toda a autoconfiança foi desconstruída. Veja, seus maiores encontros com o sobrenatural aconteceram quando tudo indicava abandono. Isso é mais profundo do que parece. Cada negação permitida, cada etapa arrastada, desenha no íntimo aquilo que só a eternidade pode mensurar como riqueza verdadeira. O favor divino, quando exposto ao tempo, revela-se na maturidade de quem aprendeu a sustentar a esperança sem barganhas. A fé amadurecida não pergunta mais quando, mas para quê. Não se aflige com a pressa, mas se submete ao compasso daquele que interpreta a história de uma forma diferente. Enquanto o mundo exige performance, Deus valoriza a raiz. Ele orienta processos invisíveis antes de liberar respostas visíveis. E, nesse compasso, cada aparente perda pode ser, na verdade, fertilização invisível do terreno do coração. Tudo aquilo que parecia em paz, possivelmente, é preparação. Tudo aquilo que soava como retardo, às vezes, é refinamento do caráter para suportar aquilo que se aproxima. Há certos dons que só despertam quando nos vemos completamente dependentes. Uma palavra que só conseguimos ouvir quando o barulho das expectativas já não nos distrai. A revelação principal é essa: Deus não precisa de grandes holofotes para realizar grandes obras. Ele sabe transformar rotina em treinamento, demora em desenvolvimento, silêncio em direção. O segredo está em não confundir o céu em silêncio com Deus em ausência. O cronograma da graça raramente coincide com a ansiedade da carne, mas nunca tarda segundo o calendário do propósito. Por fora, tudo pode parecer igual. Por dentro, há um movimento orquestrado a favor de quem insiste em confiar. E o extraordinário está mais perto do que sugere a aparência. Respire fundo, segure firme. Algo está mudando de forma invisível. E a colheita só não chegou porque as raízes ainda estão se aprofundando. O segredo, muitas vezes, é deixar o coração amadurecer enquanto tudo ao redor parece permanecer intocado. Não se engane pelo cotidiano sem sabor ou pela rotina silenciosa, há mais nisso do que se pode ver. O que os olhos naturais não percebem, o espírito já está forjando em dimensões que escapam à pressa humana. Não é fácil sustentar fé quando o cenário não muda. As perguntas se acumulam. O tempo escorre entre os dedos e parece que Deus está em outra frequência. Mas no clímax dessa tensão silenciosa, ocorre uma das experiências espirituais mais preciosas, a rendição.
Porque não se trata apenas de esperar por respostas, mas de se transformar enquanto se espera. É nesse ponto de entrega absoluta que as escamas começam a cair dos olhos. O aparente atraso revela-se como estratégia de um pai zeloso, que prefere filhos profundos a filhos apenas rápidos. A alma, finalmente, se aquieta, não porque desistiu, mas porque entendeu que não controla os ciclos do céu. Há uma liberdade que só é experimentada quando a luta interna contra o tempo cede lugar à aceitação da vontade divina. E neste exato instante, verdades maduras começam a florescer. Todo o processo, mesmo aqueles marcados por portas fechadas e sonhos adiados, está carregando, em silêncio, a formação de algo muito maior. A percepção muda porque o foco muda. O olhar deixa de clamar por provas e se volta para os sinais discretos que Deus tem espalhado no caminho. Pessoas que chegam, conselhos inesperados, pequenas provisões cotidianas, aquela paz inexplicável em meio ao caos. O clímax espiritual acontece quando o coração aprende a decifrar esses detalhes como marcas de um amor que nunca abandona, ainda que pareça distante. Há um ponto em que o cristão entende: a fé não é apenas ponte para depois, mas território habitável hoje. O propósito não é construído quando tudo finalmente se encaixa, mas enquanto se atravessa o deserto acreditando que ele está ao lado, mesmo invisível. Agora, imagine a diferença que faz confiar mesmo sem ver. Há uma dignidade sobrenatural em quem continua plantando mesmo diante de solos aparentemente inférteis, porque reconhece: o semeador conhece cada estação. Deus não esqueceu de você. Seu crescimento interno está mais avançado do que os olhos permitem captar. E quando o tempo certo chegar, os frutos vão brotar de um solo que parecia incapaz de produzir. Até lá, permaneça de coração aberto. Cultive a percepção do invisível. Quando menos esperar, perceberá que o caos trouxe raízes, o silêncio revelou voz e a espera preparou o caminho. Não é fácil, mas é precioso. Se essa mensagem tocou seu espírito, não saia daqui sem se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar nos comentários sua experiência com os tempos de silêncio de Deus. Sua história pode consolar outros corações nesse mesmo processo. Mantenha a fé e siga firme. Deus trabalha enquanto você confia.